Imagine a cena. Um quarto escuro, frio, no 33º andar de um hotel em Nova York. Na cama, um homem idoso dá o seu último suspiro. Ele morre completamente sozinho. Não há familiares ao seu redor. Não há secretários, não há amigos de alta sociedade. Quando os funcionários do hotel encontram o seu corpo, descobrem que ele não deixou nenhuma fortuna, nenhuma conta bancária milionária, nenhum império de propriedades. Aos olhos do mundo moderno, aquele homem havia fracassado. Aos olhos do sistema capitalista, ele morreu na miséria. Mas quando você acende a luz daquele mesmo quarto de hotel, a ironia do destino se revela de forma esmagadora. A energia elétrica que corre pelos fios, a lâmpada que ilumina a mesa de cabeceira, o rádio no canto da parede, o sistema de transmissão de dados que conecta o mundo lá fora, tudo aquilo só existia porque aquele homem idoso que acabara de partir em silêncio tinha existido primeiro. Aquele homem era Nikola Tesla. Um gênio cujo cérebro foi o berço do mundo moderno. Um homem que literalmente arrancou a humanidade da escuridão e a entregou à era da eletricidade. Como é possível que o homem que iluminou o planeta tenha terminado seus dias na mais profunda penumbra financeira? Como explicar que o inventor de patentes que hoje valem trilhões de dólares tenha preferido o desapego material à glória das riquezas? A resposta para essa pergunta não está nos livros de economia, e muito menos nas biografias científicas tradicionais. A resposta está guardada em um território muito mais profundo. Um território que os antigos filósofos conheciam como a busca pela riqueza interior. Muitos olham para a história de Tesla e enxergam apenas uma tragédia grega, o drama de um cientista injustiçado que foi passado para trás por homens de negócios implacáveis como Thomas Edison ou J.P. Morgan. Enxergam a derrota de um sonhador diante do pragmatismo cruel do mercado. Mas se você olhar para essa mesma trajetória com os olhos da verdadeira sabedoria, se você afastar a névoa do materialismo que cega a nossa sociedade, você verá algo infinitamente maior. Você verá a aplicação viva, prática e radical de uma das maiores virtudes que um ser humano pode alcançar: o desapego pelas aparências exteriores em favor da fidelidade absoluta ao seu propósito de vida. Os filósofos da antiguidade falavam exaustivamente sobre uma virtude chamada sabedoria prática. Não se tratava apenas de acumular dados, decorar fórmulas ou debater teorias em anfiteatros confortáveis. A verdadeira sabedoria era a capacidade de discernir, com precisão cirúrgica, o que realmente tem valor eterno daquilo que é apenas uma ilusão passageira. Para Tesla, o acúmulo de moedas de ouro, os aplausos da alta sociedade nova-iorquina e os banquetes de gala eram distrações baratas, ruídos que tentavam desviar sua atenção da sua verdadeira missão. Ele entendia que a recompensa pelo seu trabalho não estava no cheque que receberia ao final do mês, mas no próprio ato de trazer à existência aquilo que antes só existia no plano das ideias. A recompensa de Tesla era ver a corrente alternada cruzando distâncias continentais, era ver as turbinas de Niágara gerando força mecânica pura, era saber que por causa do seu sacrifício, a noite da humanidade nunca mais seria a mesma. Se o mundo contemporâneo nos bombardeia a cada segundo com a mensagem de que precisamos buscar a fama a qualquer custo, de que o nosso valor é medido pelo tamanho da nossa conta bancária ou pelo número de pessoas que sabem o nosso nome, a trajetória de Nikola Tesla surge como um farol de lucidez no meio da tempestade. Ela nos convida a parar, a olhar para dentro de nós mesmos e a fazer a pergunta inversa. Aquela pergunta que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. O que você realmente prefere alimentar no seu dia a dia? O seu ego ou o seu propósito? Você está trabalhando para construir uma estátua de ouro para o seu orgulho? Ou está trabalhando para deixar uma luz verdadeira para os que virão depois de você? Para Tesla, a ciência e o rigor intelectual não eram apenas uma profissão ou um meio de subsistência. Eram o seu refúgio espiritual. Ele personificou, como poucos na história, o conceito daquilo que os sábios chamavam de a cidadela interior. Esse conceito define um espaço sagrado dentro da nossa própria mente. Um santuário privado, onde o barulho do mundo exterior simplesmente não consegue entrar. Um lugar onde a opinião alheia perde todo o seu poder de destruição, onde as críticas injustas não encontram eco e onde a verdadeira inovação humana é gestada.
Enquanto a maioria das pessoas se perde no ruído das aparências e na busca desesperada por validação social, os grandes espíritos encontram no recolhimento, no silêncio e no foco inabalável, o combustível necessário para manifestar a sua genialidade. E é exatamente sobre o poder desse silêncio, e sobre como Tesla utilizou essa força para transformar o universo, que nós vamos aprofundar a partir de agora. Para compreender a magnitude de Nikola Tesla, precisamos entrar no laboratório mais complexo e fascinante que já existiu: a sua própria mente. Tesla possuía uma habilidade cognitiva que muitos de seus contemporâneos consideravam quase mística, algo que flertava com o sobrenatural. Ao contrário da maioria dos engenheiros de sua época, que precisavam passar meses desenhando esboços detalhados em papel, construindo modelos físicos de madeira, testando protótipos que falhavam repetidamente e gastando fortunas em materiais antes de acertar um mecanismo, Tesla operava de forma completamente diferente. Ele construía suas invenções inteiras dentro do plano mental. No silêncio absoluto do seu cérebro, ele projetava um motor de indução, desenhava cada bobina, ajustava as conexões elétricas e, de forma inacreditável, colocava a máquina para funcionar mentalmente. Ele era capaz de deixar esse mecanismo virtual rodando em seus pensamentos por semanas e, depois desse período, ele voltava e examinava as peças imaginárias para verificar quais partes tinham sofrido maior desgaste. Só então, quando o projeto estava absolutamente perfeito e testado em sua mente, ele dava as ordens para que os técnicos construíssem o aparelho físico. E quando o aparelho era montado, ele funcionava perfeitamente sem o erro de um único milímetro. Essa capacidade extraordinária de simulação mental não nasceu do caos, do barulho ou da agitação das metrópoles. Ela nasceu do isolamento voluntário. Nasceu de uma disciplina férrea de solitude que Tesla cultivou desde a sua juventude. Ele compreendeu muito cedo que a mente humana é como um lago. Se a superfície estiver constantemente agitada pelo vento das distrações externas, pelas conversas fúteis e pela busca por entretenimento, é impossível enxergar o que está no fundo. É impossível ver as verdades profundas da natureza. Mas se a superfície do lago estiver perfeitamente estagnada, no mais completo silêncio, ela se transforma em um espelho cristalino, capaz de refletir a própria luz do universo. No mundo em que vivemos hoje, a solidão é tratada como se fosse uma doença crônica, um castigo terrível a ser evitado a todo custo. As pessoas desenvolveram um pavor crônico de ficar sozinhas com os seus próprios pensamentos por mais de 5 minutos. Se elas entram em um elevador, se esperam em uma fila ou se ficam trancadas em um quarto silencioso, o primeiro impulso automático é pegar o telefone celular. Elas precisam preencher cada segundo de suas existências com notificações, com vídeos curtos de entretenimento rápido, com o barulho constante das redes sociais, com músicas de fundo, com qualquer coisa que as impeça de ouvir a voz do seu próprio interior. A sociedade moderna transformou o silêncio em um inimigo público. Mas os sábios do passado e os grandes gênios da história sabiam que o isolamento, quando abraçado com um propósito claro, quando direcionado para uma meta nobre, se transforma em algo sagrado. Ele deixa de ser solidão e passa a ser quietude produtiva. Existe uma diferença abissal entre o isolamento de quem está perdido e o recolhimento de quem está se encontrando. O silêncio verdadeiro não é a mera ausência de som mecânico no ambiente. O silêncio é a presença da clareza mental. É quando você decide por vontade própria se afastar do barulho da multidão, do julgamento dos outros e das demandas do ego, que as respostas para os problemas mais complexos da sua vida começam a emergir. É na quietude que a intuição humana fala mais alto. É no silêncio que as ideias fragmentadas se conectam de forma lógica, que as dores emocionais encontram espaço para cicatrizar e que os grandes projetos ganham a estrutura necessária para resistir ao tempo. Tesla sabia que o cérebro humano, em sua essência, funciona como um receptor de rádio de altíssima sensibilidade. Se você deseja que esse receptor capte as frequências mais elevadas do conhecimento, se você quer que ele sintonize as ideias mais inovadoras e os insights mais profundos, a sua mente precisa estar perfeitamente limpa. Ela precisa ser esvaziada da estática gerada pelo orgulho, da interferência causada pela vaidade e da poluição sonora da busca incessante por validação. Quando você aprende a dominar o seu próprio silêncio,
Quando você deixa de ter medo da sua própria companhia e passa a utilizá-la como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, você descobre uma fonte inesgotável de poder interior. Você deixa de ser um mero reagente ao ambiente exterior, alguém que fica triste porque recebeu uma crítica ou alegre porque ganhou um elogio passageiro, e passa a ser o arquiteto soberano da sua própria realidade. O isolamento não precisa ser um deserto árido de tristeza ou de depressão. Ele pode ser e deve ser o laboratório secreto onde você molda, lapida e constrói a sua melhor versão. Tesla transformou seus momentos de solidão em momentos de criação pura. Ele usou o silêncio para dar luz ao mundo. E o preço que ele pagou por escolher esse caminho nos leva ao teste definitivo de sua filosofia de vida: o desapego absoluto diante da injustiça e da ganância dos homens. Ao longo de sua jornada, Nikola Tesla enfrentou o que a maioria de nós consideraria o pior dos pesadelos humanos. Ele viu suas ideias mais brilhantes serem copiadas sem pudor. Ele viu investidores gananciosos alterarem contratos na calada da noite para retirar seus direitos de exploração comercial. Ele viu Thomas Edison iniciar uma campanha pública de difamação terrível contra a sua corrente alternada, chegando a eletrocutar animais em praça pública para espalhar o medo na população e proteger o monopólio da corrente contínua. Mais tarde, Tesla viu Guglielmo Marconi receber o Prêmio Nobel de Física pela invenção do rádio, utilizando explicitamente 17 patentes que pertenciam ao próprio Tesla. Diante de um cenário de traição, roubo intelectual e injustiça financeira que faria qualquer homem comum afundar no amargor, no desejo de vingança ou em uma depressão destrutiva, Tesla manteve uma postura que beira a serenidade dos antigos mestres da filosofia. Quando um de seus assistentes de laboratório correu até ele, indignado, com a notícia de que Marconi estava colhendo os louros e a fortuna pela transmissão de rádio transatlântica, usando as patentes dele, Tesla calmamente olhou para o jovem e proferiu uma das frases mais profundas e desconcertantes da história da ciência. Ele disse: "Não me lamento que tenham roubado as minhas ideias. Eu lamento profundamente é que eles não tenham as suas próprias ideias." Nessa única declaração reside a essência da verdadeira liberdade mental. O homem comum passa a vida inteira escravizado pelo medo constante da perda. Ele vive aterrorizado com a possibilidade de perder o seu status social, de perder o dinheiro que acumulou, de perder o cargo na empresa ou de perder o controle sobre as circunstâncias externas e sobre as ações das outras pessoas. Ele amarra a sua felicidade a coisas que estão completamente fora de suas mãos. E por causa disso ele se torna um prisioneiro do destino, um refém das escolhas alheias. Mas o verdadeiro sábio entende uma lei fundamental da existência, uma linha divisória que separa os que sofrem em vão daqueles que alcançam a paz de espírito. O que está fora de nós não está sob o nosso controle direto, e, portanto, não nos pertence de verdade. As patentes de Tesla podiam ser confiscadas por burocratas ou copiadas por rivais. O dinheiro dos seus contratos podia evaporar devido a crises financeiras ou manipulações judiciais. A fama efêmera dos jornais podia desaparecer da noite para o dia, substituída pela próxima grande novidade do mercado. Tudo isso pertencia ao mundo exterior, ao território da fortuna e do acaso. No entanto, havia uma coisa que nenhum investidor ganancioso, nenhum rival invejoso e nenhum tribunal corrupto poderia arrancar de dentro de Nikola Tesla: a sua capacidade inata de pensar, a sua genialidade para criar e a sua determinação inabalável de agir com integridade em prol da evolução da humanidade. A fonte da criação estava dentro dele, não nas patentes guardadas em um arquivo do governo. Se eles roubassem uma ideia hoje, a mente de Tesla era perfeitamente capaz de gerar 10 ideias ainda mais brilhantes no dia seguinte. O ladrão depende do roubo para sobreviver. O criador depende apenas da sua própria essência. Tesla escolheu focar a sua energia mental de forma exclusiva naquilo que dependia única e exclusivamente dele. O seu trabalho diário no laboratório, o refinamento dos seus pensamentos, a pureza das suas intenções e o seu propósito cósmico de aliviar o fardo do trabalho humano através da tecnologia. O que o resto do mundo fazia com as suas invenções, as intrigas políticas de Nova York e as manipulações de Wall Street estavam fora do seu círculo de controle. Ele compreendeu que tentar controlar as ações dos outros é uma receita infalível para a loucura.
Por não ter buscado os aplausos fáceis da sua época, por não ter se rebaixado ao jogo da ganância e da acumulação predatória, Tesla alcançou uma vitória que o dinheiro jamais poderia comprar. A história tem uma maneira muito peculiar de fazer justiça no longo prazo. Hoje, passados mais de um século, os nomes de muitos daqueles banqueiros milionários e empresários implacáveis que tentaram sufocar o gênio de Tesla foram esquecidos pela população geral, restando apenas como notas de rodapé em livros de história econômica. Mas o nome de Nikola Tesla permanece vivo, vibrando com intensidade em cada lâmpada que se acende nas metrópoles, em cada motor elétrico que impulsiona a nova era industrial, em cada onda eletromagnética que cruza a atmosfera e em cada raio que corta o céu durante uma tempestade. Ele partiu deste plano material em um quarto simples de hotel, sem propriedades em seu nome e sem ouro em seus cofres. Mas ele deixou como herança um planeta totalmente transformado. Uma civilização que agora caminha na luz, graças ao seu sacrifício pessoal. Ele provou de uma vez por todas que a maior riqueza que um ser humano pode acumular não é aquela que ele tranca as 7 chaves nos cofres de um banco para alimentar o seu egoísmo. A verdadeira riqueza é aquela que você cultiva no seu interior e transborda generosamente para o mundo na forma de legado, de conhecimento e de evolução. Portanto, olhe para a sua própria vida hoje. Quando as dificuldades surgirem, quando as injustiças baterem à sua porta ou quando o barulho do mundo moderno tentar arrancar a sua paz, lembre-se do exemplo de Tesla. Busque a luz que vem de dentro, aquela que nenhuma tempestade externa consegue apagar. Cultive com zelo a sua cidadela interior, protegendo a sua mente das distrações inúteis. Fortaleça o seu propósito no silêncio dos seus momentos de solitude. Porque no final de todas as coisas as posses materiais viram pó. Os impérios de ouro desmoronam e as aparências se desfazem. Mas a marca indelével de uma mente focada na virtude, no conhecimento e no bem comum, permanece gravada na eternidade do tempo. A história de Nikola Tesla não é apenas uma narrativa sobre o passado da ciência. Ela é um espelho que reflete as escolhas que cada um de nós precisa fazer no presente. Ela nos desafia a decidir se seremos meros consumidores do ruído do mundo ou se seremos os criadores da nossa própria clareza. Cada invenção de Tesla começou com um momento de silêncio, com a decisão de fechar os olhos para as distrações externas e focar naquilo que realmente importava. E você tem essa mesma capacidade de escolha agora mesmo, na ponta dos seus dedos. Se a trajetória de resiliência, desapego e genialidade de Tesla trouxe alguma luz para os seus pensamentos hoje, se este conteúdo conseguiu tocar a sua mente e fazer você enxergar a sua própria busca por propósito de uma forma diferente, não guarde esse insight apenas para você. O conhecimento, assim como a energia de Tesla, foi feito para circular e iluminar o maior número possível de pessoas. Por isso eu quero fazer um convite muito especial para você agora. Se você valoriza reflexões profundas como essa, que unem a história dos grandes nomes da humanidade, com a busca pela sabedoria prática e pelo fortalecimento mental, clique no botão de gostei aqui embaixo. O seu like é fundamental para o canal. Ele avisa ao algoritmo que este conteúdo tem valor real, ajudando a espalhar esta mensagem para milhares de outras pessoas que também estão cansadas do ruído e que buscam uma direção nas suas vidas. Se você é novo por aqui ou se já acompanha os nossos vídeos há algum tempo, mas ainda não faz parte oficial da nossa comunidade, não perca tempo. Clique agora mesmo no botão de inscrever-se. Ao fazer isso, você finca a sua bandeira na nossa cidadela interior e garante que não vai perder nenhum dos nossos próximos estudos sobre a mente humana, sobre a filosofia prática e sobre as grandes mentes que moldaram o nosso mundo. E para ter a certeza absoluta de que você será avisado no exato segundo em que um novo vídeo for publicado, clique no ícone do sininho de notificações e selecione a opção Todas. O mundo moderno está cheio de distrações tentando roubar a sua atenção, mas ativar o sininho é o seu compromisso de reservar um tempo na sua semana para o que realmente importa, o seu desenvolvimento pessoal. Agora eu quero ouvir a sua voz. A nossa seção de comentários é o espaço onde a nossa comunidade debate, cresce e compartilha sabedoria. Deixe um comentário aqui embaixo respondendo a seguinte pergunta: qual é a maior distração ou ruído do mundo moderno que hoje tenta afastar você do seu silêncio
e do seu propósito. Você tem conseguido proteger a sua cidadela interior? Ou sente que a ganância e a velocidade do dia a dia têm sufocado as suas grandes ideias? Escreva a sua reflexão aqui embaixo. Eu leio e respondo pessoalmente a cada um de vocês, porque a sua perspectiva enriquece o nosso canal. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Mantenha a sua mente focada naquilo que você pode controlar. Busque a luz interior e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!